depois de uma oração dessa. É só glória, né, gente? Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Deixa eu colocar meu óculos aqui para enxergá-los melhor. Que bom te ver, Débora. A Débora tem um testemunho poderoso. Na semana retrasada, né? Ela estava no hospital. Tudo começou numa semana. Ela não ficou legal e ela foi para o hospital. Quando chegou lá, ela ficou internada. Até então a suspeita era de dengue. Eu gostaria de mais retorno aqui, fazendo favor. Retorno do microfone. A suspeita era de dengue, só que não. Alguns exames foram feitos. Se eu estiver compartilhando, aí você me corrija. Alguns exames foram feitos e a suspeita era de uma hepatite viral, né? Preocupante. E logo uma pessoa da família dela, agora ficou bom aqui o retorno, uma pessoa da família mandou uma mensagem para mim, era noite. A maioria dos pastores estavam nas células. Eu estava sem carro naquele momento. Até o pastor Serginho foi visitá-la. Não conseguiu, uma batalha espiritual. A Débora, para quem não sabe, ela tem promessas na vida dela, na área do louvor, da adoração, como uma profeta de Deus. E a luta, desde quando ela subiu nesse altar aqui a primeira vez, o inimigo parece que está filmando só nela. Mas Deus é contigo, Débora. Você está coberta com o sangue de Jesus. E nunca aconteceu de um pastor visitar com carteirinha pastoral no horário de visita normal. Visita religiosa é direito, é lei. Não pode. Eu falei, olha só, que batalha. É porque Deus tem algo muito grande na vida dela. E a gente orando, mandamos para o grupo de intercessão. Ela desfalecida. Não tinha nem como ela falar. Tiveram que mandar mensagem para nós, outra pessoa da família dela. E no dia seguinte, eu falei, eu vou lá. Já fui orando, o Senhor ministrou no meu coração que era uma resistência mesmo. E logo o Senhor me deu um discernimento. Olha como são as coisas. Falei com o pastor Serginho, falei, achei muito estranho aquilo. Não falei, pastor Serginho? Achei muito estranho. Veio no meu coração que a pessoa que estava com ela no mesmo quarto era daquele lado lá, da Umbanda. Foi muito forte, foi muito claro isso para mim. Rafa chegou em casa da célula, compartilhei com ele, falei assim, certeza que tem uma pessoa lá que é da Umbanda e está travando essa visita. Quando eu chego lá para visitar a Débora, tinha algumas outras visitas familiares, aguardei e fiquei orando em línguas ali. Falei, Senhor, que não haja nenhuma resistência. Até aparentemente estava tudo certo. De repente chega uma borboleta no meio do hospital. Tudo fechado, aquele hospital evangélico de Sorocaba. Tudo fechado, uma borboleta. Falei assim, Deus está falando. Ela vai sair do casulo. Deus tem obra na vida dessa mulher poderosa. Fiz até um vídeo para depois mostrar para ela. Quando eu entro para orar na sala, no quarto, no quarto, eu logo vou orar, ungir a Débora. E eu amo essas visitas no hospital, porque eu sempre vejo milagre acontecer. Oramos ali. Quando eu comecei a orar por ela, a pessoa que estava do lado começou a virar o olho, gente. Ela começou a virar o olho. E eu oro de olhos abertos quando eu vou no hospital. Não sou boba nem nada, né? Virar o olho e fazer sinal assim com a mão. Não é normal. Mas Deus já tinha falado comigo um dia antes. E eu não deixei de orar. A gente orou por cura. E o fogo caiu naquele lugar. E a mulher não parava de se mexer. Daqui a pouco ela começou a levantar da cama. Uma pessoa que, segundo a Débora me falou, ela estava acamada, sem possibilidade de andar. Ou seja, até a nossa oração da luz pode até incomodar as trevas, mas até aquela mulher foi tocada pela unção da cura. Ela saiu, depois ela levantou e foi no banheiro. Ela nem conseguia ir para o banheiro, segundo o que a Débora falou. Ela foi no banheiro no meio da oração. Deus é lindo demais, né? Deus é misericordioso, gente. Deus é bom, até com gente ruim, até comigo. Quem era eu na fila do pão? Quem somos nós?
Todos estávamos destinados à morte das trevas. Eu sei que a gente continuou a oração, ela voltou. Conversei um pouquinho mais com a Débora, já senti ali o clima. E eu falei no meu coração, eu não vou pedir para orar por ela, porque eu já sei. Ela não vai querer mesmo, não vou nem falar para ela. Quando estava pegando as minhas coisas para ir embora, é o Espírito Santo, né, gente? Eu olho para ela e falo assim: você aceita uma oração? É a ética também, né? A gente aprende isso em capelania. Você aceita uma oração? O que vocês acham que ela respondeu? Não aceito, não. Amém, Deus te abençoe, continue te curando, que você também saia muito bem desse hospital. E fui embora. No dia seguinte, para quem estava com suspeita de hepatite viral, gente, no dia seguinte, quem que está de alta? Meu Deus, olha isso. Naquele mesmo dia, então, antes da visita, o médico passou lá no quarto e falou para ela que ela não tinha previsão de saída, de alta, e que ela ia passar o feriado. E eu lembro que, orando por ela, ela olha para mim no final e falou assim: eu vou ainda participar da conferência, porque ela estava escalada no ar. E ela veio no último dia. Vamos aplaudir a Jesus. Ela estava aqui, ela teve alta. Eu tenho certeza que os médicos não entenderam nada, né, Débora? Não entenderam nada, mas você mesmo vai contar esse testemunho uma hora, viu, meu amor? Isso é para glorificar mesmo nosso Deus maravilhoso. Gente, Deus é bem-humorado. Tem gente que acha, viu, crente, que o pai fica assim, de cara virada, toda hora com o bico para você. Não, Deus é bem-humorado. Olha que coisa engraçada. A mulher era da Umbanda, não queria nem saber, mas também foi tocado pela própria unção do Senhor. Deus é lindo. Eu me apaixono cada dia mais por esse Deus. Então eu convido você a abrir as Santas Escrituras no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14. O Senhor já falou profundamente conosco através da adoração, de cada louvor, mas eu creio que há mais para nós, amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez, cante. Cada vez que a minha fé
as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são, Ele é fiel e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eu creio. A cada dia vou viver rompendo em fé. Espírito Santo, nós te convidamos aqui mais uma vez. Nós sabemos que o Senhor se move. A tua presença já está aqui entre nós. A tua graça é real, é viva, nos cura, nos transforma. Ah, Senhor, que nessa noite o Senhor venha aumentar a nossa capacidade de ver com os teus olhos, porque o Senhor tem uma visão para cada um de nós. Amplia a nossa capacidade de enxergar, Pai, o sobrenatural, aonde as circunstâncias dizem que não, aonde há uma enfermidade, e essa enfermidade muitas vezes quer assombrar o coração, aonde há um problema na casa familiar ou no casamento, e muitas vezes, Senhor, essas pessoas podem estar enxergando uma grande montanha impossível de transportar, mas quando nós temos uma visão, nós temos tudo. Quando nós temos uma visão, nós temos a palavra, e a palavra transforma circunstâncias difíceis em milagres possíveis. Então faz, Senhor, nessa noite, aumenta, Senhor, aumenta, Senhor, aumenta a nossa visão, aumenta, Senhor, a nossa confiança, Espírito Santo, através da sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Então nós recebemos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesse momento. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, porque é ela que prevalece. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 2, versículo 22. Leia comigo. E assim que Jesus ouviu, ou melhor, desculpa, não é versículo 22. Mateus 14, versículo 13. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosos
numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Versículo 22 agora. Imediatamente após, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou, o povo foi embora e subiu sozinho para um monte orar. E ao chegar da noite, lá estava ele só. Esse capítulo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, é muito interessante. Porque nós lemos aqui, e você imagina essa cena, a palavra fala que Jesus, assim que Jesus ouviu essas coisas, ele se retirou de barco em particular. Aí aconteceu a multiplicação dos pães. Jesus alimentou uma grande multidão. Mais retorno aqui de microfone, por favor. Não me deixe sem retorno não, que eu fico perdido aqui. Jesus alimentou uma multidão com poucos peixes, poucos pães. Mas algo me chama a atenção aqui nesse versículo 13, porque fala assim, ó, assim que Jesus ouviu essas coisas. Que coisas? Jesus estava passando por um momento de luto. É que a gente não vai ler todo o capítulo aqui, mas se você for refletir nos versículos anteriores, do versículo 13, acontece que os discípulos correm para Jesus para compartilhar a morte de João Batista. A morte terrível de João Batista. E João Batista tinha sido decapitado. Agora, quando a gente ouve isso, olha o versículo 12. Os discípulos de João, não eram os discípulos de Jesus, eram os discípulos de João, vieram, levaram o corpo e o sepultaram e foram contar a Jesus o que havia acontecido. Aí a gente entende o 13. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco em particular. Por quê? Porque ele ficou chocado. Se Jesus chorou e ele chorou com a morte de Lázaro, por que ele não ficaria chocado? Aqui não fala que Jesus chorou. Talvez ele foi tão forte aquela notícia que ele, sabe aquelas pessoas assim que quando ouvem uma notícia ela não esboça sentimento, ela fica paralisada, anestesiada. Aí o que Jesus faz? Ele pega um barco, ele se retira em particular. Ele não chamou ninguém, ele não queria ninguém perto dele. Talvez Jesus queria chorar para Deus. Jesus queria clamar. A Bíblia fala que ele foi para um lugar deserto. Com certeza ele foi para orar, para ter um tempo com o Senhor. Ele estava digerindo aquele luto. Afinal, era o seu primo, João Batista. Aquele que quando Maria estava grávida, foi se encontrar com Isabel, a tia de Jesus. E quando elas se encontram, as duas barrigas ali grávidas, João Batista, o bebezinho que estava na barriga de Isabel, a Bíblia fala que ele pula. Esse João Batista, Jesus estava digerindo aquelas histórias tão lindas que eles tinham vivido. João Batista, o primo, o amigo, o companheiro de ministério, o profeta, aquele que batizou a Jesus, que era assim com ele, aquele que falou para Jesus, olha, para os discípulos dele, inclusive para os discípulos de Jesus, eu não sou maior do que ele, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Aquele que não tinha competição, aquele que inclusive enviava os seus discípulos para falar com o próprio Jesus. Ele não tinha medo, tipo assim, mas se ele pegar os meus discípulos,
se ele pegar minha igreja? E se ele pegar meu ministério? E se ele brilhar mais do que eu? Não. Ele falava assim: ele mesmo é maior do que eu. É para ele que vocês têm que olhar. Esse cara tinha sido decapitado e Jesus precisava de um tempo para digerir aquela dor. Ele não estava nada bem. Então ele retira e ele vai atrás de solitude. Sabe, a solitude é muito importante. Pessoas que têm dificuldade de ficar com elas mesmas, que todo tempo tem que estar cercada toda hora por pessoas, é porque tem algum problema. Você precisa curar isso dentro de você. Você precisa abraçar o teu eu interior, nova criatura em Cristo, e começar a amar essa ideia de às vezes querer ficar só, para refletir. Isso é maturidade espiritual. Porque muitas vezes estar todo o tempo com pessoas, isso vai fazer abafar a voz do Espírito Santo dentro de mim, dentro de você. Jesus sabia do poder da solitude. E ele foi. Só que, gente, foi plano frustrado. Foi plano frustrado. Quando Jesus deixou o barco, no versículo 14, acompanha comigo aqui. Quando Jesus deixou o seu barco, ele viu numerosa multidão. Sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava indo para aquele lugar no deserto, já tinha um povo sabendo da notícia. E o povo queria ir atrás de Jesus para receber cura, para ver milagre acontecer. Era coxo andar, era cego enxergar. Então Jesus achou que ele estava indo de boa. Mas quando ele... Você imagine, gente, você fala assim, ó: esse final de semana eu vou alugar uma casa num lugar assim bem reservado, uma chácara ou numa praia, só eu e a minha família, mais ninguém. Eu não aguento, eu quero sair do barulho da cidade, eu quero ter paz. Aí imagine você chega lá, quando você abre a porta da chácara, tem uma multidão querendo o quê? Não é te ajudar, não é te dar recurso, não é trazer um voucher para você, não é cortar seu cabelo, não é fazer sua unha, não, é querendo o que você carrega. Para não dizer outra palavra, querendo te usar. Mas Jesus não é como a gente muitas vezes, que fala assim: não aguento mais, não vou atender esse telefone, não vou responder fulano, não, eu não vou, hoje eu não vou, eu não quero problema na minha cabeça. A Bíblia fala que sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Jesus não aguentava ver uma multidão carente, mesmo sabendo que a mesma multidão que estava ali gritando por ele, uma hora iria estar gritando para soltar Barrabás e prendê-lo. Mesmo sabendo que a multidão, ao mesmo tempo que recebia dele, outrora estava junto com os fariseus criticando, Jesus tinha compaixão. Jesus era movido por um grande sentimento de servir. Era a missão dele. Ele deixou o luto, a dor do luto de lado. Ele deixou a dor da perda de lado. Ele deixou a decepção, a frustração, aquela notícia que o paralisou por algum momento. E ele atendeu ao chamado. Sabe o que isso nos fala? Fala sobre prioridade. Não é que a gente vai ficar pisando por cima dos nossos sentimentos, mas Jesus, ele tinha uma visão, ele sabia para quem que ele estava fazendo, o porquê que ele estava fazendo. Então ele não podia deixar de fazer. Não era por ele, não era somente pelas pessoas, mas é porque Deus o chamou para aquilo. Ele precisava correr, era um senso de urgência que Jesus tinha. Correr para quê? Não pensando nele,
mas pensando sempre no próximo. Então ele foi lá e ele curou. Ele curou. Talvez você está aqui nessa noite, ou até mesmo no online, está passando por uma dor de luto, de perda. E Jesus está dizendo que Ele está com você e que Ele te capacita e te possibilita para cumprir a missão. E você pode pensar assim: mas eu não sou Jesus, eu não tenho a mesma capacidade de Jesus. Mas você tem o Espírito Santo, porque Jesus falou: olha, eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu deixarei o meu Espírito Santo. Eu não sei qual luto você está enfrentando, se é a perda física realmente de alguém, ou se é o luto de algo que você acha que morreu, de um projeto, de um sonho. Eu não sei porquê, mas é a segunda vez que o Senhor me traz essa palavra sobre luto. Na quinta-feira eu também falei sobre isso. Eu creio que Deus quer curar os nossos corações. Eu creio que Deus quer restaurar corações. Eu quero dizer para você que está aí no fundo, você que está de branco, o Senhor te encontrou. O Senhor hoje, Ele está fazendo uma nova história. Ele está escrevendo uma nova história sobre a sua vida. Vai alguém ali da intercessão orar com ela. Oh, Espírito Santo, amigo, você veio aqui porque hoje o Senhor começa a restaurar a tua visão, restaurar os teus sonhos, restaurar o seu coração. Nós declaramos essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Foi Ele que te chamou aqui nessa noite. Receba força. É necessário confiança, é necessário. A gente prepara o esboço de um jeito, mas o Espírito Santo é que manda. Isso tudo, o que eu quero dizer é que quando Jesus, ele chega lá, ele cumpre a missão, há uma multidão, e ele não opera só milagres. Os discípulos de Jesus, os bonitinhos da fita, sabe? Já estavam cansados. Chega para Jesus e fala assim: Jesus, por favor, agora manda embora esse povo. É bem nessas palavras, estou conjecturando. Pelo amor de Deus, povo sem noção. Não está vendo que o Senhor veio aqui? E está todo mundo atrás. Manda embora. Jesus fala assim: não, eu não vou despedir essa multidão sem alimento. Eu fiz o sobrenatural, mas é necessário cuidar do corpo também. Sabe quando alguém perde coisas? Ela não perdeu só coisas. Às vezes é um sonho, é um sentimento que cria no coração. Quando alguém está passando por um luto, seja em qual área for, essa pessoa ela precisa de auxílio emocional, espiritual e financeiro também. Muito me tocou a palavra do pastor Serginho no domingo de manhã. E veio para confirmar algumas coisas que Deus estava colocando no meu coração. Foi poderosa aquela palavra, pastor. Glória a Deus pela sua vida. Aqui na nossa igreja nós temos algumas irmãs viúvas. E as viúvas, elas precisam de um cuidado. De um cuidado de uma mensagem, de uma visita, mas também de um cuidado, às vezes, de perguntar: você está precisando de algo material mesmo? Graças a Deus nós somos uma igreja que a gente não só prega, mas a gente realmente procura viver, sabe? Precisamos crescer cada vez mais em fé. Mas aquilo que está ao nosso alcance, a gente procura fazer com muito temor. E que o Senhor restaure esses corações dessas viúvas, alcance a vida delas, cure. Nós liberamos cura sobre o coração delas, cura emocional, cura física. Algumas pessoas
pessoas passam por períodos de perda tão grande, de frustrações tão grandes, que o corpo, depois de uns anos, ele vem cobrando, sabe? Trazendo doença, trazendo enfermidade, mas nós declaramos em nome de Jesus, essa casa de oração é uma casa de cura. Nós declaramos que essas vidas estão debaixo dessa unção, cobertas, guardadas. Nós vemos o milagre e nós vamos ver novos testemunhos aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os discípulos tentam fugir da responsabilidade, sabe aquela coisa assim? Aquela frase que a gente já ouviu muito: não, toma que o filho é teu, tu fez filho, agora você cria. Jesus sabia muito bem o que significava isso, porque ele vinha de uma história onde a mulher que o gerou, né, a mãe daqui da terra, ela engravidou do Espírito Santo, simples assim. E João, que nem era casado com Maria, pensou em fugir. José, desculpa gente, José pensou em fugir, pensando em João Batista aqui. Agora imagine se José pensasse assim: esse filho não é meu não quero saber não quero assumir essa responsabilidade, não fui eu que fiz, esse problema eu nem sei onde começou, não tem nada a ver comigo. Existem problemas, realmente, que não são nossos, mas a gente precisa do Espírito Santo para discernir que alguns problemas que vêm até nós é porque nós carregamos uma unção de milagre. E não que a gente vai ficar resolvendo o problema das pessoas, porque Deus não pede isso, nem para mim, para você. Mas existem certas situações que através daquilo que você falar, da palavra que ecoar na sua boca, vai trazer um decreto de vida, vai trazer uma porta aberta, vai trazer sinais, maravilhas e prodígios. E José foi obediente a Deus. Ele falou assim: eu vou assumir, essa responsabilidade é minha. Maria está grávida do Espírito Santo, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Eu vou ser o pai terreno que essa criança precisa. E eu acredito que quando Jesus ouve isso dos seus discípulos, ele quer exatamente explicar para os seus discípulos o seguinte: olha, vocês acham que vocês não têm responsabilidade sobre isso, mas eu vou ensinar vocês que essa responsabilidade é de vocês, vocês que vão alimentar essa multidão. E aí os discípulos começam a falar: não, mas a gente não tem dinheiro para alimentar tudo isso. Como a gente é bom em trazer indagações, como a gente é bom em trazer pensamentos negativos, quando realmente as circunstâncias não são favoráveis. Mas Jesus estava convidando os seus discípulos para caminhar além. Jesus estava ensinando aos seus discípulos um nível de fé, um nível poderoso. Só faltava Jesus falar assim: eu não estou falando sobre dinheiro, eu estou falando sobre fé. Vocês vão alimentar a multidão, vocês vão fazer acontecer, vocês vão mudar essa circunstância, vocês vão resolver esse problema. E aí os discípulos falam assim: não, mas a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. Eles acharam que Jesus fosse falar assim: só isso, que pena, então vamos despedir. Jesus fala assim: então traga. Sabe, Deus não está à procura de pessoas que vão apontar mais problemas. Deus está à procura de pessoas que são solucionadoras. Sabe, se você não tem o que fazer, não reclame, não murmure. Murmuração atrai inferno, atrai demônio, atrai coisa quebrada para casa. Murmuração traz pobreza. Murmuração traz espírito de miséria para dentro da sua casa. Deus está procurando pessoas com um espírito solucionador. E eles trazem. E no que eles trazem, Jesus fala assim: agora vocês vão repartir a multidão.
Ou seja, vocês vão organizar o ambiente para o milagre. Porque no meio da bagunça não tem como vir milagre. Ei, mulher, casa bagunçada não é terra fértil para milagre. Pia cheirando azedo, louça dias sem lavar, não atrai milagre. Guarda-roupa bagunçado não atrai milagre. Desculpas não atrai milagre. Ah, mas não deu. Ah, mas não. O marido chega em casa do trabalho cansado, a esposa está lá para cuidar da casa. O marido chega, a esposa só está no celular, não prepara uma jantinha fresca. Perdão, mas eu preciso falar o que o Espírito Santo traz. Um ambiente que atrai milagre é um ambiente de diligência. Deus não chama você, marido, para ser o marido perfeito. Deus não chama você, mulher, para ser a mulher perfeita. Mas Ele chama você, homem e mulher, para preparar o ambiente do milagre. Ele chama você e eu para servir. Jesus estava ensinando o tempo todo aqui sobre servir. Ai, mas meu luto. Ai, mas meu primo que morreu. Meu discípulo. Meu amigo. Ah, mas o tempo não dá. Eu preciso orar agora. Um dia eu ouvi de uma pessoa assim: eu vou sair do ministério da igreja, vou parar, vou dar um tempo em tudo que eu estou fazendo. É, por que, minha irmã? Você está tão bem, Deus está fluindo tanto. Porque eu não estou tendo tempo para orar. Eu preciso estar mais no secreto. Eu fiquei pensando nisso. Por que você ora? Para ter comunhão com Deus. Por que nós temos comunhão com Deus? Para servir as pessoas. Não faz sentido eu só orar, ser um reservatório enorme. Uma hora eu vou explodir, porque eu estou tão cheio de Deus, né, que eu não posso servir ninguém. Isso faz mais ou menos uns 3, 4 anos que aconteceu com essa irmã, que tinha tantos dons, tantos talentos. Eu admirava muito, assim, era incrível. Não, porque eu vou orar, eu vou ter tempo para o secreto. Priorize Deus, mas priorize a missão que Deus te deu. Se Ele falar para você sair de tudo, para você ter um tempo de reset, para você refletir, ter um tempo de solitude, depois voltar, realmente sabendo o que é que você foi chamada para fazer no reino, glória a Deus. Mas por favor, se é só uma desculpa porque você não quer servir, cuidado, porque ao que muito é dado, muito será cobrado. E aquele que tem, mas que também não multiplica, até o que tem vai ser tirado para dar o que? Aquele que não tem. Ouça a voz do Espírito Santo, seja guiado por Ele, amém? Seja guiada pelo Espírito Santo, porque aí a gente não vai se dar mal. Há tempo para todas as coisas. E o milagre aconteceu, houve a multiplicação. Mas no versículo 22, depois que tudo aconteceu, imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Diga comigo, outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. Foi muito simples, Jesus era muito prático. Uma pessoa bem resolvida, ela sabe falar, ela sabe se posicionar. Jesus falou assim, enquanto eu estou despedindo aqui o povo, vocês vão pegar aquele barquinho ali e vocês vazam daqui. Vaza, porque agora eu quero orar. Eu vou despedir toda a multidão, está todo mundo alimentado, o milagre já aconteceu, agora vocês vão embora. Tanto a multidão quanto vocês, meus discípulos, e eu quero ficar sozinho. Eu vou continuar no meu plano de orar, de chorar, de ficar sozinho, de buscar a presença do Pai. 23, assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, estava ele só. Todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Por isso que o nome dessa mensagem é: chegou a hora de avançar.
Ei, Jesus não te colocou no barco para você morrer. Com certeza aqueles discípulos pensaram assim: poxa, Jesus falou para a gente pegar esse barco, para a gente ir embora, e agora a gente vai morrer aqui. Qual é o sentido disso? Quando você tem uma promessa, Deus não te fala como que vai ser o processo, Ele te dá a visão. Imagine se você recebesse hoje de alguém uma bênção tão grande, tipo assim, ó, você ganhou uma passagem com um acompanhante para Ilhas Maldivas, com tudo pago. O que você imagina? Receba! O que você imagina quando você pensa nas Ilhas Maldivas? Aquela areia branquinha, comida boa, aquele mar azulzinho, transparente. Porque quando você imagina, logo você já tem uma visão, não é assim? Agora, quando você ganha o ingresso para ir lá, os homens vão gostar desse. E na final do campeonato do seu time, na final, o que você imagina? Multidão, gritaria, o seu time já levantando o troféu, porque é uma visão. A gente é movido por visão, a gente é movido por sensações. Toda visão leva a gente a ter sentimentos, toda visão leva a gente a ter pensamento. Então Deus, quando Ele te dá uma promessa, Ele logo te dá uma visão. E quando Jesus fala assim para os seus discípulos: ei, vão para o outro lado. Esse outro lado, o destino era uma cidade chamada Genezaré. Genezaré era como se fosse Sorocaba do Brasil, que agora está famosa Sorocaba, né? Todo mundo quer vir morar aqui por causa do prefeito, das melhorias. Esses dias eu ouvi uma mulher falando, uma mulher lá de Brasília, que a filha dela quer vir para cá. Mãe, tira foto do ponto de ônibus. Olha que nível que a gente chegou. A pessoa quer foto do ponto de ônibus, porque tem carregador de celular. Falei, uau, que máximo, gente. A gente que está aqui é tão normal, né, já. Então Genezaré era sinônimo de prosperidade, de terra fértil. Era um lugar muito lindo, tudo que plantava dava, era um lugar maravilhoso. Aí Jesus fala: viu, vamos para o outro lado, tá? Deixa eu aqui orando. E de repente Jesus está lá orando. Quando chega a noite, o barco começa a se mexer, começa a se levantar um monte de onda. Os discípulos começam a ficar desesperados, falam assim: que Genezaré, coisa nenhuma. Às vezes você pensa assim: que promessa, que nada. Minha família restaurada, minha profissão, meu ministério, promessas que Deus falou, que nada, não vai acontecer nada. Porque o barco não é o teu destino, o barco é a ferramenta. Quando Deus te dá uma visão, quando Deus te dá um sonho, Ele te dá um barquinho, Ele fala: vai. E o que vai acontecer no meio do trajeto, só Ele sabe. Só Ele sabe. Qual que é a sua Genezaré? Qual é a visão quando você pensa no seu futuro? O que vem na sua mente? Qual é a sua Genezaré? Qual é o destino que Deus já te mostrou no seu coração? Seu casamento restaurado, uma família em paz, um ministério frutífero? Ou você só vê nuvens, trevas, decepções e tempestades? Seja movido por uma visão. Nessa noite Deus está restaurando visões aqui, agora. Deus está. O que você sonha em viver em Deus? O barco é só um veículo, meu irmão, minha irmã. Talvez o seu barco aí que você não aguenta mais é se formar na sua faculdade, você não está aguentando. Talvez o seu barco tenha sido hoje algumas circunstâncias, o seu emprego, que você tem orado a Deus para abrir outras portas. Ele só está usando isso para te moldar. Eu não sei o que é, você sabe.
barco não é o destino. E também o barco não pode se tornar o ídolo. Porque tem gente que se apega tanto à ferramenta que tem, ao dom que tem, a algo que Deus deu. Deus deu o barco. Aí ela não quer mais ir para o destino, ela quer ficar no barco. Você conhece alguém assim? Tomara que você não seja essa pessoa, né? Ela idolatra o barco. Não, porque olha, veja bem, foi Deus que deu, agora é meu. Não, se Deus deu é porque é dele, só está emprestado. Não idolatre seu dom. Não coloque Deus, não coloque nada à frente de Deus, nem a ferramenta que Ele te deu para atravessar. Amém? Amém, igreja? Aleluia! Uma visão de Deus vale mais do que 1000 palavras. Versículo 25, eu já estou terminando. Aguenta firme aí. Mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Agora imagina a cena. Eu pergunto, por que Jesus não apareceu do nada no barco? Ele podia, não podia? Podia. Mas Jesus fez questão de trazer uma cena. Gente, nem Hollywood conseguiria fazer essa cena. Jesus é muito criativo, muito poderoso, muito estrondoso. Não existia Hollywood, não existia Netflix, mas existiu Jesus pisando sobre as águas. Ele quis causar mesmo impacto. Eu vou causar. Agora eles vão ver. Eu sei de tudo que eles estão enfrentando lá. Eu estou aqui no monte orando. Eu estou vendo. Eu estou vendo porque eu sou o grande. Eu já sabia que estava acontecendo. Aí falou, agora eu vou causar. Jesus vai por sobre as águas para mostrar quem é que tem autoridade. Ei, diante da tempestade, você precisa saber quem é que tem autoridade. Ou você vai dar autoridade para a tempestade, ou você vai ter autoridade sobre a tempestade. Muito pedagógico Jesus, né? Na prática. E aí Jesus vai se aproximando. E eles vão o quê? Glorificando, cantando, adorando. Não, gritando de pavor, achando que era um fantasma. Mas Jesus não para. Jesus vai pisando, vai se aproximando. E eles são tomados por medo. Por que Jesus fez isso? Porque Ele queria que eles vissem que Ele é Senhor sobre tudo, inclusive sobre as circunstâncias. Ei, quem manda nas circunstâncias da sua vida é Deus. Aí você precisa se posicionar, porque se você não se posiciona, as circunstâncias vão se posicionar. Então que seja você a pessoa que vai determinar pela palavra o que você vai viver a partir de hoje, a partir desses dias, a partir desse ano que já iniciou e nós já estamos em março. Qual é o plano que você deixou na gaveta? O que você guardou aí no seu coração? O que você falou, não, janeiro eu vou começar 2025 e o ano mal começou. Você está querendo desistir? Não. Lembre-se, se possível anote isso. Você só tem autoridade sobre aquilo que você vence. Se você está enfrentando pensamentos de derrota, ansiedade ou medo, é você quem dá ordem para esses espíritos se retirarem. Porque sua autoridade vem de Jesus e não das circunstâncias. Não é você quem se submete ao caos, quem se submete ao caos, isso mesmo. É o caos que precisa obedecer à voz de Deus em você e através de você. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz. Deus fez parar o sol por causa de um povo.
Ele é o Todo-Poderoso. E Jesus vem no barco. Aí Pedro, né, quis andar um pouquinho com Jesus. Falou, deixa eu ir nesse rolê também, quero sentir essa sensação. Pedro sanguíneo. E ele foi, aí ele se apavorou e voltou. Você precisa descer do barco. Você precisa tentar algo que está além das suas capacidades naturais. Faça algo que você nunca fez. Só não saia da Bíblia, tá? Em nome de Jesus. Senão você vai falar assim, a pastora Maria falou para eu fazer. Não, faça o que é para ser feito. Tudo o que é para ser feito. Desde que você não saia da palavra, amém? Se for para gritar, grita. Se for para guerrear, guerreie. Se é um diagnóstico que você não quer aceitar, que está difícil de vencer, mesmo com tratamento, mesmo com você tentando, fala, Deus, agora eu desisto, eu coloco nas suas mãos, faz por mim, entra no teu quarto e guerreie até o diagnóstico mudar. Faz o que você não fez ainda, dê um passo de fé, a provisão milagrosa de Deus virá, amém? Ela virá. A sua postura precisa mudar no meio da tempestade. Era isso que Jesus estava querendo dos seus discípulos. Ele queria uma postura diferente. Desde aquele momento em que ele parou tudo para alimentar a multidão e falar para eles assim, agora é com vocês. Até o momento que ele chega ali no barco e permite aquela tempestade acontecer. Jesus permite as circunstâncias acontecer para você tomar postura, para eu tomar postura, para parar de, tá difícil. Sabe aquela pessoa, você chega, e aí, como que tá, meu irmão? Tô indo. Ainda faz aquela carinha assim, tô indo. Toma postura. Não é a situação que tem que mandar em você, é você que manda na situação. Não é a tempestade que tem que governar, é aquele que habita em você, que é maior do que aquele que habita no mundo. É Ele que faz a diferença. Então muda a tua postura de vencedor, de vencedora. Como estão as coisas? Mas eu vou mentir, pastora? Não, você não vai mentir, você vai profetizar. É diferente. Fala, Deus está fazendo, meu irmão. Deus está fazendo, meu irmão. Deus está fazendo. Seu filho chega para você e fala, pai, compra tal coisa. Mãe, compra tal coisa. Em vez de você falar assim, não tem dinheiro, fala assim, as prioridades agora no momento são outras. Para de ficar falando que não tem dinheiro. Fica plantando semente de miséria. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Está plantando semente do quê? Palavra é vida. Em vez de falar que você não tem dinheiro, muda. Fala assim, meu filho, o pai e a mãe tem dinheiro, mas no momento a gente está com outras prioridades. Aí assim que a gente, se organizar melhor, a gente vai adquirir tal coisa. Mudou. Até a mentalidade do filho, ele vai parar de ficar pensando que ele não tem, que ele não pode, sabe? A gente tem que mudar a nossa postura. 1 Coríntios 13:11 vai dizer, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, mas quando cheguei a ser homem, ou seja, maduro, mulher madura, homem maduro, acabei com as coisas de menino. Para. Vamos parar de fofoca, vamos parar de ofensa, vamos parar de competição, vamos parar de comportamentos infantis. O esposo tem uma desavença com a esposa, aí a esposa vai para a cama, fica lá. Igual uma coitada. A mulher tem uma desavença com o marido, aí o marido fica sem falar com a esposa, sendo que é o marido que traz o acolhimento emocional, comportamento infantil. Eu me lembro de um dia, e agora eu vou falar. Eu estava muito triste com o Rafa, eu não sei o que ele fez comigo lá. Muito triste. Eu não sei se era uma data comemorativa que esqueceu, eu não sei o que foi. Se foi um presente que ele deixou de dar para mim, eu sei que fiquei muito triste. E eu me lembro que eu fui para a cozinha e eu chorava aos prantos assim com Deus, falava, meu Deus, como que pode? E ele lá no quarto assim, de boa na lagoa. Homem, né? Aí só eles ficam lá, todo bonitinho, mas não aconteceu nada. Aí na hora eu falei assim, e eu falando com Deus, de repente falou assim, agora eu vou passar na frente dele em lágrimas, com o rosto inchado, com a cara inchada, com a boca inchada, minha boca já não é pequena, né? Ele vai se comover. O Espírito falou assim, o Espírito Santo falou, não, para de ficar alimentando esse espírito de comiseração.
Você vai enxugar teu rosto. Você vai parar com essa palhaçada. Deus fala, gente, com a gente. Vai parar. Cresce. Para, isso é coisa de criança, birra. E você não vai aparecer assim agora na frente dele. Eu falei, é verdade, né, Deus? Comportamento infantil. Nunca mais eu fiz isso. Pelo menos eu procuro, né, meu amor? Um exemplo que parece ser bobo, mas que muitas vezes expõe a nossa infantilidade. Deus quer que você chore para Ele. Se tiver que chorar para alguém, que seja então para desabafar, para orar junto, sabe? Para trazer Deus na conversa, mas não para ficar chamando a atenção, para que as pessoas tenham dó de você, de mim. A gente não precisa disso, amém? Nós temos o Espírito Santo, nosso Consolador. Aleluia. E a nossa fé vai amadurecendo. E sabe o que acontece quando a gente vai tomando essa postura madura? A gente vai acelerando as promessas de Deus na nossa vida. Porque eu não quero perder as promessas de Deus, o tempo da promessa de Deus na minha vida, por infantilidade. Quem que gosta de perder coisa, gente? Nem criança gosta. Pega uma bala de uma criança, ela vai chorar. Que dirá nós, filhos maduros, roiós? A gente não quer perder nada. E Deus já preparou tudo, mas às vezes quem atrasa somos nós. Então o barco é o processo para você chegar na sua Genezeré. E você vai chegar, porque eles chegaram até lá. Ei, você vai chegar na sua Genezeré, porque a visão sustenta o propósito. Deus te deu uma visão, e essa visão te sustenta. Toda vez que você pensar em desistir, lembra da promessa. Toda vez que o desânimo bater, lembra da promessa e se posicione, porque Jesus deu a ordem, vocês vão para o outro lado. Ei, a ordem que está sobre a sua vida, sobre a sua casa você não está paralisado, você não está paralisada, você vai para o outro lado. Ei, você não vai ficar na margem, você não vai ficar no barco, você vai para o outro lado, para um lugar de fertilidade, de prosperidade, de frutificação, de promessas. Então fique de pé para comigo, junto comigo. Hoje é dia de descer do barco, amém? Hoje é dia de fixar os olhos em Jesus e caminhar rumo a Genezeré. Alguns estão em processos diferentes. Talvez alguns aqui precisam ficar um pouquinho mais no barco. Outros já estão chegando ali às margens de Genezeré. A verdade é que Deus te fez para você ir para o outro lado, não é para você ficar paralisado. É a postura que precisa mudar. É a visão que precisa ampliar, Jesus. Papai, nos ensina a romper em fé. Nós abandonamos, Senhor, os comportamentos infantis. Nós abandonamos, Pai, os comportamentos que não cabem em uma nova estação. Para viver algo novo em Genezeré é necessário deixar coisas velhas do outro lado mesmo. A gente não pode chegar em Genezeré cheio de bagagem, Senhor, de murmuração, de fofoca, de competição, de imaturidade. Não, Senhor, nós não podemos. Isso é coisa de criança espiritual. Espírito Santo, venha tratar conosco, trazendo a visão. Que não haja ninguém aqui no nosso meio com falta de identidade, de entendimento na sua identidade. Mostra, Pai, para cada um de nós quem somos, da onde nós viemos e qual é a palavra que deve permanecer. Nos mostra, Senhor Jesus, que a tempestade não é maior do que a gente, que a circunstância não é maior que a gente, porque conosco está um que é maior do que qualquer coisa, é o Senhor, e a autoridade está sobre nós. E nós não vamos nos submeter ao caos. Nessa noite, nós não vamos nos submeter ao caos. O mundo pode estar em caos, a terra está em caos, mas nós não vivemos pela terra, nós não vivemos pelo mundo, nós não somos desse mundo, nós somos de Cristo, e a nossa glória é Cristo, a nossa esperança
esperança é Cristo. Cristo é o centro de tudo. Ele é tudo. Obrigada, Espírito Santo.